na verdade, nem chorar consigo, né? Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, né? Tempo de afastar do abraço, né? Que nós temos que observar isso, né? Que muitas vezes nós precisamos nos afastar do abraço. E tempo de buscar, tempo de lançar fora, tempo de estar calado e tempo de falar, né? Nesta situação, há o tempo que eu tenho que calar somente, ouvir, né? Tempo de amar e tempo de aborrecer, né? Eu tenho que amar, que era para mim superar, né? O tempo de guerra e o tempo de paz, né? Sabendo o tempo de amar, você vai suportar o tempo da guerra para o tempo do aborrecimento, para você poder ter o tempo de paz, né? Tenho visto o trabalho de Deus aos filhos dos homens, para com ele os exercitar, né? Deus vê o nosso caminhar, o nosso posicionamento, para que nós venhamos nos exercitar na oração, no jejum, porque nessas situações, o que acontece, né? A pessoa fica vulnerável, fica com a áurea aberta, então aí Satanás também, né, entra, tenta botar o seu dedo sujo para nos desestimular, para nos minar a nossa fé, mas que nós possamos ficar forte, né? Porque maior é aquele que prometeu, porque Deus não é filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. E Deus escolheu o meu filho desde o meu ventre, e eu creio para uma grande obra, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo o Senhor fez formoso, né? No seu tempo, também no mundo e no coração do homem. Aleluia! Que este pôs a descobrir a obra de Deus e fez desde o princípio até o fim. Não tenho entendido que não há coisa melhor do que nos alegrarmos e trazer bem na nossa vida. Aleluia! Nada se lhe deve acrescentar e nada se deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui tem a meditação que fala sobre o relógio, né? Alguém comprou o ser humano a um relógio. Como existe muitos tipos de marca de relógio, assim somos nós, só com uma significativa diferença. Temos nomes, tipos, raças diferentes, mas somos produzidos por um único fabricante, que é Deus. Quando o original saiu da sua mão, ele olhou e gostou da sua fabricação, e ele considerou muito bom. No entanto, o relógio sofreu uma queda e começou a apresentar defeitos de funcionamento. A queda destruiu-lhe a perfeição e ele começou a apressar uma série de irregularidades. Existem alguns que são realmente descontrolados e não conseguem marcar o tempo como devem. Ora adianta, ora atrasa. Há aqueles que veem se desligando, precisando de chocalhos para funcionar, outros com corda quebrada, outros com bateria fraca. Há aqueles que perderam os ponteiros e já têm sido em que hora de vidas estão. Concluindo a sua ideia, o autor dessa parábola afirma
que todos os relógios estão precisando de conserto e precisa só o relojoeiro mestre consertá-lo. Ele precisa regular pelo relógio que nunca falha, a qual não há mudança nem sombra de variação. Eles são acertados pelo sol da justiça, que é Jesus Cristo. Aleluia! Como estão os ponteiros da sua vida? Como estão os ponteiros da minha vida? Aleluia! O que você está falando do tempo é que é ser criador, que o Criador concedeu-se de que a bateria tem um tempo de vida útil. E se você se sente incerta quanto ao seu tempo futuro, procure o relojoeiro mestre, que ele acertará os ponteiros da sua vida, permitindo que você viva o tempo que ele fez, que ele lhe concederá, de tal maneira que quando a sua bateria acabar, ele lhe recompense, concedendo-lhe uma nova bateria que durará por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra é viva e eficaz, e a palavra nos fortalece, a palavra nos dá ânimo para lutar, para vivenciar a graça do Senhor todos os dias. Precisamos ser renovados pela graça, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Que nós possamos buscar o Senhor todos os dias, encher as nossas baterias, recarregar os nossos relógios, para que nós não venhamos a falhar, a atrasar, mas que venham tudo acontecer no tempo certo e na hora determinada pelo Senhor, porque Ele decretou vitória para mim e para você. E eu profetizo em nome de Jesus que todas essas tormentas que eu passei ou você está passando, tudo isso vai ser superado, porque Jesus é o oleiro, Ele é a videira verdadeira, aleluia, e Ele pode nos limpar e nos enxertar de novo, aleluia, a árvore, a raiz, porque nós temos raiz em Cristo, né? Ali no Salmo 92 diz que nós somos como palmeiras. Quando o vento vem, ele nos joga praticamente no chão, mas quando vem a bonança, nós colocamos ali em pé e ficamos formosos, porque nós temos raiz sólida em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Medite na palavra do Senhor, compartilhe essa live, dá um likezinho, porque eu quero chegar a 1000 vídeos. Já cheguei a 1000 pessoas me acompanhando, agora eu preciso de 1000 likes, preciso de 1000 visualizações, aleluia, porque eu preciso de ajuda, eu tenho que construir meu bangalô para sair do aluguel, e conto com você, meu irmão, compartilhando, visualizando, em nome de Jesus, amém?